Olá, galerinha do sexto ano. Então, eu estou aqui para mais uma aula de história. Eu sou o professor Gustavo e hoje é dia 9 de 4 de 2020. Diferentemente da aula passada, nós vamos agora fazer uma orientação de como resolver o bloco 3, que provavelmente foi enviado para vocês resolverem aí no aplicativo do colégio Meu Filho na Escola, certo? Seu filho na escola. Então, eu espero que cada um tenha acesso a essa lista, a esse bloco aí, e que vocês consigam compreender a minha orientação sobre como resolver esse exercício sobre Mesopotâmia, que faz parte do bloco 3, tudo bem? Então aqui, ó. Nós temos aqui uma primeira imagem, certo? E essa primeira imagem é sobre a Mesopotâmia, tudo bem? Como vocês podem ver aqui, a região verde significa o que aqui na legenda? Região aproximada da Mesopotâmia. Então ela pega aqui a Síria, parte da Síria, a parte do atual Iraque, parte do Kuwait, parte do Irã e tudo mais. Tá certo? Tá claro isso, galera? Então, ó, esse mapa aqui ele compara a configuração atual do mundo, onde estão os países do mundo atualmente, e aonde era a região que o pessoal chamava de Mesopotâmia, tudo bem? Então, a partir desse mapa vocês vão ter que responder essas perguntas que estão aqui abaixo. Com base no mapa da região da Mesopotâmia histórica e no que estudamos em sala de aula, responda as perguntas. Nas proximidades de quais rios as civilizações da Mesopotâmia se ergueram? Então, ó, tá claro muito bem aqui na imagem. Entre quais rios a civilização mesopotâmia se ergueu? Como eu disse para vocês, Mesopotâmia significa o quê? Região entre rios. Tudo bem? É uma palavra que vem do grego e significa região entre rios. Tá claro? Número 2. Explica o motivo pelos quais importantes reinos e impérios se ergueram nessa região. Também está ligado à questão dos rios, mas vocês vão ter que desenvolver isso. Tudo bem? Tá claro isso? Então, na aula passada, na videoaula, eu coloquei alguns aspectos da sociedade mesopotâmica para vocês. E dentre elas eu destaquei a religião, certo? Eu coloquei que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses, tudo bem? E os deuses que eles acreditavam tinham características, tinham semelhanças com as características humanas. Ou seja, não é o Deus que nós conhecemos na nossa sociedade, que é o Deus cristão, que se diferencia do ser humano em tudo. Na verdade, os deuses mesopotâmicos, eles se assemelhavam muito com as características, os temperamentos do ser humano terrestre, tudo bem? Então aqui, ó, aqui é um mito da criação do homem segundo as civilizações mesopotâmicas, certo? É um textinho para vocês lerem e responder as perguntas. O deus Enki era considerado uma divindade inventiva e foi ele que teve a ideia de criar a humanidade. Mas por quê? Os mitos contam que, no início dos tempos, os deuses não tinham quem trabalhasse por eles e nunca conseguiam comer e beber o bastante. Foi então, para substituir os deuses nos trabalhos, que o homem foi criado. O mito da criação do homem cumpria assim um papel importante na vida social mesopotâmica. Em primeiro lugar, oferecia aos homens um modelo de comportamento a ser seguido. Em segundo lugar, o mito apresentava como uma obrigação das pessoas doar uma parte de seu trabalho e de sua produção para sustento dos deuses, isto é, de seus representantes na terra, sacerdotes e reis. Tudo bem, galera? Então, ó, por que os deuses criaram os homens segundo esse texto aqui do Marcelo Rede? Porque eles precisavam de alguém que trabalhassem para eles, senão eles iriam morrer de fome. Ou seja, conseguem perceber essa característica humana nos deuses? E qual função social isso cumpria na sociedade deles? Fazia com que os homens trabalhassem, certo? Ou seja, o homem
o homem que trabalha é bem visto pelos deuses e fazia com que também o sacerdote recebesse uma parte desse dinheiro, ou seja, porque quem recebia o dinheiro, evidentemente, não eram os deuses, eram os sacerdotes. Tá claro? Esse dinheiro não, esses impostos. Tudo bem? Sacerdotes e os reis, que também era uma divindade. Tá claro isso? Então, interpretem muito bem cada elemento desse texto para poder responder as perguntas que vão vir na sequência. Com base no texto que estudamos, responda. O texto acima pode ser considerado uma fonte histórica, por quê? Então, esse texto aqui, ele é uma fonte histórica ou ele é uma historiografia sobre o período? É um historiador falando sobre o passado ou ele é um documento do próprio tempo, daquela época? Então, vocês vão ter que responder essa pergunta. Em que data ele foi escrito? E por que ele se trata de uma fonte e por que não se trata de uma fonte? Vocês vão ter que responder essa pergunta, tudo bem? 4. Por que os deuses, segundo esse mito da criação, criaram os homens? Por que os deuses criaram os homens segundo esse mito da criação? Também acabei de falar para vocês. Interpretem o texto e respondam as questões. 5. Como esse mito servia para o funcionamento da sociedade? Também está bem claro aí acima nos textos, certo? Tudo bem? A próxima questão se trata de um código de leis, o primeiro código de leis que se tem notícia na história da humanidade. E, portanto, ele tem uma importância muito grande na medida em que nós comparamos com o nosso código de lei atuais. O que são as leis? São as regras que todos nós da sociedade devemos seguir, certo? Se essas regras forem descumpridas, nós sofremos punição. Tudo bem? Portanto, a sociedade mesopotâmica também tinha um código de leis, sobretudo os amoritas. Como eu falei para vocês, a sociedade mesopotâmica, a região da Mesopotâmia, ela já abrigou diversos povos. E um dos primeiros povos a habitar essa região foram os amoritas, e eles fizeram esse código de lei. Ficou conhecido como Código de Hammurabi. É o primeiro código de leis que se tem notícia, ou seja, aproximadamente 1750 anos antes de Cristo. Tá claro isso? Então, artigo 200 do Código de Leis deles, dos Amoritas, o Código de Hammurabi, que os Amoritas foram um povo mesopotâmico, certo? Se um homem arrancou um dente de outro homem livre igual a ele, arrancarão o seu dente. Tudo bem? Se ele arrancou o dente de um homem vulgar, pagará 1/3 de uma mina de prata. Se um homem agrediu a face de outro homem que lhe é superior, será golpeado 60 vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi. Então, o que esse código de Hammurabi, o que esse código tá nos dizendo? O que acontecia caso um homem arrancasse um dente de outro homem igual a ele? Se caso a pessoa fosse igual a ele, arrancariam seu dente também, certo? Agora, se ele arrancou se ele arrancou o dente de um homem inferior a ele, de um homem vulgar, o preço não é tão caro assim. Ele pagará 1/3 de uma mina de prata, certo? Tudo bem? Ou seja, existiam diferenças entre as punições, na medida em que pessoas de classes sociais diferentes tinham privilégios em relação às outras. As de classes altas tinham privilégio em relação às de classe baixa. Tudo bem? Agora, se um homem agrediu a face de outro homem que lhe é superior, a agressão dele não vai ser somente a agressão à face, caso ele fosse um homem igual, mas será golpeado 60 vezes diante da assembleia com um chicote de couro de boi, ou seja, se ele agredir um homem que é superior a ele vai sofrer muito mais do que a própria agressão que ele cometeu. Então existem diferenças aqui, certo? Agora, existe uma diferença entre esse código de Hammurabi e o nosso código penal, que é o código das nossas leis, certo? Então, nas nossas leis está lá o que distingue o que acontece com a pessoa caso ela roube a outra pessoa. Tudo bem? Artigo 157.
Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Qual que seria a pena para isso? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Código Penal brasileiro. Tudo bem? Ou seja, caso uma pessoa roube outra pessoa mediante ameaça ou violência, ou seja, por meio de um assalto, por exemplo, a pena dela não vai ser que você rouba algo dela também. Na verdade, a pena dela vai ser multa ou cadeia, tudo bem? Ou prisão, ou tempo de reclusão na cadeia, certo? Então, existem diferenças e existem semelhanças no Código de Hammurabi e o nosso Código Penal, tudo bem? Aqui, no Código de Hammurabi, existem diferenças de pena conforme a classe social da pessoa. No nosso Código Penal, não. Todas as pessoas são iguais perante a lei, tudo bem? Se uma pessoa rica roubar a outra, ela vai cumprir, teoricamente, né, a mesma pena do que uma pessoa pobre, certo? Isso teoricamente, é evidente que não acontece na prática. Tá claro isso? 6. No Código de Hammurabi, o que acontece se um homem agredir a face de outra pessoa que lhe é superior? Então, ó, vocês vão colocar aqui, tá lá no texto, tá bom? No Código de Hammurabi, o que acontece se um homem arrancar um dente de um homem livre igual a ele? E se um homem livre arrancar um dente de um homem vulgar? Existem diferenças de punições para pessoas de diferentes níveis sociais? Tá tudo lá no texto e eu acabei de falar também, certo? Se na sociedade brasileira alguém prejudicar alguém, a pessoa tem direito de retribuir com a mesma moeda? A pessoa tem direito de retribuir com a mesma moeda? Se um ladrão te roubar, você tem o direito de roubar ele? Enfim, vocês vão responder essa pergunta, certo? Tudo muito bem elaborado, tá, galera? Eu quero quatro linhas no mínimo para cada questão respondida. Explica a diferença entre o nosso Código Penal e o Código de Hammurabi. Tudo bem? A número 11, como eu disse na aula passada, e eu ressaltei agora há pouco nessa aula, eu coloquei assim: na antiguidade a Mesopotâmia foi habitada por povos com diferentes culturas que construíam cidades, reinos e impérios. Com base no que você estudou, responda quais eram esses povos. Vocês lembram que na aula passada, na videoaula, eu destaquei quais eram os povos que habitaram a região da Mesopotâmia? Foram os amoritas, os caldeus, o Império Babilônico, enfim, os assírios e tudo mais. Eu quero que vocês descrevam cada um desses povos, pesquisem na internet, pesquisem nos livros e façam um resumo de cada um desses povos, certo? 7 linhas para cada povo, tudo bem? Eu quero que vocês pesquisem as características de cada um desses povos. Por exemplo, o povo amorita. O povo amorita foi o que construiu o Código de Hammurabi, tudo bem? Foi construído pelos pelos amoritas em 1750 aproximadamente antes de Cristo, tudo bem? Os assírios, eles tinham uma característica também, eles eram extremamente violentos. E esses povos foram os que dominavam uns aos outros durante o processo histórico, tudo bem? E eu quero que vocês pesquisem sobre cada um desses povos. Então é isso, essa parte da tarefa. A parte do Egito Antigo ainda não expliquei, ainda não fiz uma aula sobre o Egito Antigo, certo? Então, eu vou deixar para que vocês façam essa tarefa na semana que vem. Porque na semana que vem eu devo colocar uma aula sobre o Egito Antigo e sobre a Grécia Antiga, que se trata do capítulo 4. Tudo bem? E aí vocês vão ter que fazer essa última parte do bloco 3 e o bloco 4 para entregar na próxima semana, sem ser na semana que vem. Tudo bem? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nessa lista e que vocês pesquisem. Se tiver dúvida, pesquisem, perguntem por via e-mail. O e-mail do colégio está disponível. Eu quero que vocês entreguem essa tarefa até no máximo na sexta-feira da semana que vem. Tudo bem? Enfim, é isso. Eu quero que vocês pesquisem o que não saibam. Se porventura tiver muita dificuldade, pode usar o e-mail do colégio para me fazer perguntas e tal. E é isso, eu espero que cada um de vocês estejam bem e assim como as suas famílias estejam bem também. E, enfim, se exercitem psicologicamente, intelectualmente e fisicamente, porque os tempos são difíceis. É isso. Boa sorte para vocês e desejo tudo de bom. Tô com saudade. Um abraço.